Oi, gente. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Como é que vocês estão? Como é que foi a prova? Deu tudo certo no dia? Contem aí. Eu consegui fazer, professora. O que que você achou da prova? Bem cansativa, né? Como sempre, mas maneira, gostei. Ai, que bom. Eu gostei do tema da redação. E Para mim foi uma surpresa, né? Ninguém tava falando muito desse tema. É, eu tinha conversado com alguns alunos lá do PH sobre isso e realmente a gente não falou nesse tema. A gente falou em outros. Mas, foi uma surpresa realmente. E assim, faz parte, né, o Enem é sempre uma surpresa, mas eu acho que foi uma surpresa boa. Você achou também, Vitor? Foi um tema interessante. É. Conseguiu escrever bem? O que que você achou? Consegui escrever, professor. É, que bom. Não, porque às vezes tem uns que a gente fala assim: "Meu Deus do céu, nunca ouvi falar disso". Aí esse não, eu acho que foi algo importante, foi algo bom para se falar, não sei, assim, que acho que é um tema bom de ser falado, que não é aquela coisa que você fala assim: "Meu Deus do céu, nunca parei para pensar nisso". Talvez algumas pessoas nunca pararam para pensar, isso é verdade, mas eu acho que, eh, é bem importante, né, então provavelmente, por mais que não tenha sido feito redação sobre isso durante o ano, eu acho que é um tema legal de se escrever. Mas assim, eu particularmente na redação do Enem, eu nunca fui muito confiante não. Eu sou melhor escrevendo, sobre coisas, assim, pessoais do que sobre temas, assim, abertos e formais, não sei. Não sei vocês. A mídia focou muito na guerra, né? E nas eleições. Aí acho É, que, acho que a cabeça da gente ficou muito ligado mais nisso, né? verdade. Saúde, né, pandemia, covid, também ainda, né. É verdade. Eu vou vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Gente, ó, eu tô sem câmera hoje, porque deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Eu tô sem câmera hoje, porque eu não tô na minha casa, mas tudo bem por vocês a gente ficar assim, sem a câmera? Tranquilo, professor. Eu fiz aqui a correção das questões de maneira bem detalhada. Eu vou fazer algumas questões com vocês hoje, são todas questões do Enem, são todas questões que permeiam os nossos temas do ano, que é muito da genética, eh, da microbiologia, então dessa parte. Eu olhando as provas do Enem, revisando, né, eu vi que tem muita coisa de meio ambiente, de ecologia, de evolução, que foram temas que vocês falaram muito com a Angelina, né. Então acredito, né, que ela já até tenha feito várias questões com vocês, mas também que ela vá fazer questões, pegando essas que eu não peguei claramente, porque são conteúdos que ela deu, tá. De ecologia, de meio ambiente, de poluição, de água, de evolução, de espécie, tudo isso foi a parte macro, né, que ela deu, que ela viu com vocês, então não fazia sentido eu corrigir a parte dela. Então eu realmente foquei nas questões que abordam, né, os conteúdos que a gente viu. Claro que vão ter questões que vão abordar alguns outros temas que a gente vai ver aqui, então podem ficar à vontade para perguntar, tirar dúvida, tá. Eu vou só buscar uma água, gente, aí a gente começa às 6h50.
E aí, assim, acho que a gente vai até umas 8h30. Vamos ver, né. Eu trouxe 6 questões, são 6 questões de 2 Enems e que permeiam a nossa parte, que falam de muita coisa. Então, por mais que 6 possa parecer pouco, também tem muita coisa nessas 6, entendeu. Eh, então, assim, mas qualquer coisa no final, tendo dúvida, tendo alguma questão que vocês tenham feito recentemente para estudar e vocês quiserem trazer, eu acho ótimo, se a gente acabar antes da hora. E é isso, tá. Então, se vocês puderem chamar o pessoal aí no grupo, falar: "Gente, já entrou, vai começar às 6h50, tudo bem?", para ver se mais alguém vai entrar. Eu sei que eu mandei a mensagem mais cedo, mas vai que alguém ainda não viu. Então, se souberem de alguém, se puder dar uma ligadinha, tudo bem? Vou só buscar uma água, beleza? Beleza, professor. Show, já volto. Oi, gente, estão aí? Sim. Show. Vou mandar uma mensagem aqui. Falei que estamos começando aqui no nosso grupo. Então tá bom. Gente, qualquer coisa é aquilo, pode me interromper, tá? Para perguntar, para falar o que quiser, beleza? Hoje fiquem realmente à vontade, como sempre, mas qualquer coisa podem falar, tá? De dúvida, enfim. Então vamos lá. Vamos começar, beleza? Gente, então, deixa eu ver se eu coloco aqui o laser. Pronto. Primeira questão, vamos fazer assim, eu deixo aqui para vocês fazerem, tudo bem? Vou deixar aqui a tela aberta. Já podia ter feito isso, né? Dei mole, já podia ter deixado aberto, mas vai. Alguém mais entrou nesse meio tempo? Tinham 4, né? O Vitor, o Wesley. Parece que a Eliciane entrou, professor. Ah, legal, então. Oi, Eliciane. Boa noite. Tá, Eliciane, Evelyn, Vitor, Wesley e Yuri. Beleza, vamos lá então. Vou deixar aqui para vocês, tá? E aí, tentem fazer. Então, eu vou ler rapidinho a questão. A deficiência de lipase lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Essa é uma doença hereditária de caráter, aí tem letra A, recessivo, letra B, dominante, letra C, codominante, letra D, poligênico e letra E, polialélico.
De acordo com que vocês forem respondendo, gente, vocês podem. Não, vou fazer assim, vou dar 1 minutinho, tá? E aí vocês respondem aqui mesmo, no áudio. Ou se alguém responder escrito, se puderem ler para mim, por favor. E aí, pessoal, o que vocês acham? Todo mundo escreveu A, professora. Ah, Opa, gente, se vocês forem escrevendo aí, por favor, me falem, porque eu não estou vendo, não aparece para mim. Infelizmente, não sei nem, o computador não é meu, não sei nem como é que faz para aparecer. Mas acertaram, arrasaram. Letra A. Teve alguma dúvida? professora, a minha análise foi uma chance em 4. Se fosse 3 em 4, seria dominante, é isso? Perfeito, perfeito. E aí, mais alguém? Não? Tá bom. Tá, então vamos começar pelo que o Vitor falou. Para mostrar o que ele falou, eu vou vir aqui na planilha, tá? Vou colocar até aqui, aula. Enem. O que o Vitor falou? Assim, aqui na questão, tá falando sobre os dois serem portadores, né? Daquele gene que causa doença. Só que, ao mesmo tempo que eles são portadores, eles são saudáveis, eles não têm a doença. Então, o que isso significa? Que essa doença não é dominante, certo? Então, vamos lá. Como é que é um cruzamento de quem ali é heterozigoto, né? Um azão azinho, ele vai produzir os gametas azão e azinho, e azão. Eita ferro. Professora, Oi, tá um pouco longe, tem como dar um zoom? tem. Espera aí. Tem. Deixa eu ver. Ih, meu Deus. Espera aí. Não sei. Agora. Espera mais. Me perdi aqui. Acho que é aquele 100% ali, tá vendo? Aqui? É. Ah, obrigada. É mesmo. Arrasou. Aqui. Chegar mais. Pronto. Então vamos lá. A gente vai fazer aquele quadrozinho de cruzamentos. Então, ó, azão com azão, azão com azinho, azão com azinho e azinho com azinho. Aqui, ó, homem e mulher. Então, aqui são os gametas da mulher. Vou pintar de roxinho. E do homem, amarelinho. Beleza? Então, ó, os gametas da mulher, ela é heterozigota. Então, ela tem o gameta azão e o gameta azinho.
O homem é heterozigoto, azão e azinho. Por que eu sei que eles são heterozigotos? Porque eles são portadores da doença, ou seja, eles têm um alelo da doença, mas eles não manifestam a doença. Então, automaticamente, eu sei que ele tem algum alelo ali que carrega a doença e outro que não. Por quê? Se ele porta a doença, mas não tem a doença, quer dizer que ele tem ali um dominante e um recessivo, que é o da doença. Beleza? Outra informação que ele deu foi essa probabilidade, né? Sendo os pais ali heterozigotos, tem 1/4 de chance do filho nascer com a doença, que é azinho-azinho. E aí, o que o Vitor falou foi que, se a doença fosse dominante, seria 3/4 de chance. Ou seja, azão-azão, azão-azinho ou azão-azinho. E outra coisa também, né? Os pais também teriam a doença, se ela fosse dominante, porque eles têm o azão. Tudo bem? Agora vamos ver. Se a mãe não fosse portadora e o pai fosse portador. Então, aqui é o homem embaixo e a mulher também do lado. Então, aqui não, não, não e não. Né? Nenhum dos filhos teria a doença. Beleza? Nesse caso aqui. Sendo uma doença recessiva, né? Sendo dominante, todo mundo teria. Os pais, os filhos. Beleza? Tá, vamos voltar para ela aqui. Vamos lá. Então, a gente falou sobre isso, né, que é uma doença hereditária. O que é deficiência de lipase lisossômica? Gente, lipase, deixa eu pegar meu apontadorzinho. Lipase é uma enzima que digere lipídios. Então, por exemplo, quando você come gorduras, pode ser gordura animal, pode ser gordura vegetal, qualquer tipo de gordura de lipídio, quem digere a gordura é a lipase. É a enzima que digere lipídios, que vai quebrar os lipídios para a gente poder absorver. Onde isso vai acontecer? No nosso sistema digestório. Então, mais ou menos, você até vai ver isso hoje um pouquinho, mas mais ou menos na parte do intestino delgado, tá? No início do intestino delgado. Então, depois de passar pelo estômago, no intestino delgado, a gente vai ter a digestão dos lipídios, através das lipases. Então, aqui essa doença é uma deficiência na produção da lipase, da enzima. Onde ela é produzida? No lisossomo. O que é lisossomo? Lisossomo é uma organela da célula. Então, a gente tem glândulas, né, no nosso corpo, que no caso está no pâncreas, tudo bem? No nosso pâncreas, a comida não passa pelo pâncreas, mas o pâncreas ele é uma glândula que fica ali pertinho para produzir essas enzimas. Então, elas são produzidas nas células do pâncreas. E onde na célula do pâncreas? No lisossomo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A célula lisossomo. Então, os lisossomos são ali uma organela, né? Onde vai ser liberada essas enzimas. Tudo bem? Sim. Aqui os lisossomos. Quem produz também, gente, só para vocês verem aqui. O retículo endoplasmático liso. Tudo bem? Também passa por ali. E também passa pelo rugoso. Então, a célula ela tem todo o mecanismo que fica ali sempre vivo, sempre ativo enquanto ela está viva, produzindo substâncias. Podem ser enzimas que vão quebrar lipídios, podem ser enzimas que vão quebrar proteínas, tá? Até falei, perdão, gente, falei retículo endoplasmático liso, é o rugoso, tá? Só. No liso pode até sofrer algumas modificações, mas a produção é no retículo endoplasmático rugoso. Beleza?
e aí passa pelo lisossomo e é liberada. Então, essa é a doença, né? Quando tem um defeito ali no cromossomo 10, no gene do cromossomo 10, é quando essa pessoa vai carregar a doença. Agora, se você tem no cromossomo 10 um alelo azão e um alelo azinho, você não vai ter a doença. Mas se o seu filho tiver azinho e azinho, aí sim ele vai ter um problema nessa produção dessa enzima e não vai conseguir digerir os lipídios corretamente. Então, tá, acho que a gente falou de tudo isso. Acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre essa questão de gene, né? Relembrar um pouquinho. Então, ó, aqui é uma célula. Lá no núcleo da célula tem os cromossomos. No caso, nós temos 23 pares de cromossomos, aqui o 22º, aqui o 23º, que é o sexual, né? No caso aqui é um menino, XY. E aí, no 10º cromossomo, no 10º par, tem uma mutação, ou seja, tem um alelo ali recessivo. Então, essa pessoa vai carregar essa mutação e, portanto, vai manifestar a doença. Então, o que é o cromossomo? O cromossomo nada mais é do que DNA, DNA todo condensado. E aqui no DNA tem uma área, uma região daquele DNA que codifica um gene. Então, o nosso DNA tem várias áreas nele que codificam vários genes. Nesse caso, é o gene para a produção da lipase lisossômica, beleza? Que é recessivo. O alelo, no caso, para gerar essa doença, é recessiva. Se você tem um alelo dominante, o seu gene ali vai produzir aquela enzima corretamente. Então, não é dominante por conta da porcentagem, por conta dos pais serem portadores, mas não saberem que tem a doença. Se eles tivessem a doença, aí ela seria dominante. Codominante, gente, é quando os dois dominam. É aquela história, aquela ideia da vaca. A vaca malhada, que tem a cor preta e branca ao mesmo tempo. Isso é codominância. É quando você vai expressar os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, não. Nesse caso, ou você expressa a lipase ou não. Então, é um ou é outro. Tem dominante, tem recessivo. Expressar é dominante. Não expressar é recessivo. Poligênico, gente, isso é quando vários genes determinam uma característica. Exemplo, a nossa cor de pele, a nossa cor de cabelo. Elas são heranças poligênicas, são vários genes atuando para manifestar uma característica. Então, quem estiver anotando, quiser puxar assim de poligênico, colocar vários genes para manifestar uma característica. Então, o conjunto da expressão daqueles genes vai resultar em uma característica. Por que eu estou falando de cada um? Porque na prova pode ser que a resposta tenha a ver com um desses, tá? E polialélico, gente. Polialélico é diferente de poligênico. Poligênico, como eu falei, vários genes manifestar uma característica. Polialélico não. Polialélico é uma característica mesmo, um gene, mas aquele gene tem vários alelos. Exemplo, ao invés de azinho e azão, ele tem o alelo A1, A2, A3, A4, A5, A6, tá? Pode ter de 3 ou mais alelos. Então, azão, azinho não é polialélico. Azão, azinho é essa herança que pode ser dupla, né? Pode ser o dominante ou recessivo. O polialélico é a partir de 3. Então, pode ser o alelo A1 e A2, o alelo A1 e o A3, o alelo A1 e o A4. Tudo bem? Aí você vai ter ali, né, o par de cromossomos, você pode ter cada cromossomo ter um alelo diferente do outro ou igual. Então, isso que vai determinar. Deu para entender? Conseguiram entender a diferença? Pode repetir a última? O poligênico, então, no caso, são genes, né? Vamos dizer, gene 1, gene 2, que pode ter a somatória para isso. Aham, para uma característica.
O alelo é o cito, é aquele locus que tem dentro do gene, né? Aquela localização. Tem o gene, a sua localização, e o alelo é como esse gene vai ser expresso. Entendi. E quando você falou do lisossomo, o lisossomo é aquele que identifica para onde vai a produção, se vai ficar dentro da célula, se vai sair dentro da célula? Nossa, muito bom o que você falou, muito bom. Então, antes do lisossomo é o Golgi. Esse aqui, ó, das vesículas. Você lembrou muito bem. Ele vem antes. Ó, o lisossomo está aqui, certo? O Golgi é esse. Como é que é formado o lisossomo? As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, porque são proteínas. Essas proteínas produzidas, algumas vão ficar dentro da célula, algumas vão ir para fora. Quem vai dizer? O Golgi. Então, do retículo endoplasmático rugoso, vai para o Golgi. Do Golgi, o Golgi vai decidir para onde vai, tudo bem? No caso, se vai para a membrana plasmática, se vai para fora da célula ou se vai para o lisossomo. Deu para entender? Ah, tá. E o lisossomo, então, é que vai transportar para fora. Eu estou pensando sobre isso agora, se vai ser o lisossomo para fora, porque assim, naturalmente é o Golgi que manda para fora. Eu sei que eu falei que o lisossomo quer mandar para fora, mas pode ser que não. Pode ser que vai ficar dentro da célula, dentro do lisossomo, tá? Nesse caso. Porque Entendi. assim, qual é o percurso, né? Veio aqui o RNA mensageiro do núcleo com a mensagem, né? O DNA foi transcrito em um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo para o citoplasma com a mensagem. Se esse RNA mensageiro vai para o retículo endoplasmático rugoso, quer dizer que essa proteína que for produzida ali vai ser endereçada para algum lugar. Ela pode ir ou para o Golgi, né? E do Golgi, aí sim, ela vai para a membrana, para o lisossomo, para fora. Agora, esse RNA mensageiro, ele também pode vir direto para o citoplasma e não ficar no retículo endoplasmático rugoso. Ele pode ser lido no próprio citoplasma pelo ribossomo solto, pelo ribossomo que não está aderido. Então, aqui vai formar ali uma proteína que vai ficar dentro da célula, certo? Então, esse endereçamento já é antes. Já é no caminho do RNA mensageiro. Eu vou para onde? Beleza, vou aqui para o retículo endoplasmático rugoso, eu vou para o citoplasma. Agora, do lisossomo, provavelmente essas enzimas vão ficar ali dentro do lisossomo até elas perderem o efeito delas mesmo e se desfazerem. E o lisossomo se desfazer. Mas se vai ser lançado para fora, vai através do Golgi, como você mesmo falou, que é o complexo de Golgi, né? Aqui está a parede de Golgi, mas é uma organela que funciona como um correio, né? Um endereçador. E o lisossomo é mais uma organela digestiva da própria célula. Ah, tá, entendi. Tá? Mas tem também, aí é o que eu estava falando, né? Da digestão que ocorre no nosso sistema digestório. Que aí, no caso dos lipídios, vai acontecer no intestino delgado. Eu acabei falando das duas ao mesmo tempo, né? Falando da digestão de lipídios no intestino delgado, mas no caso, essa digestão de lipídios vai ser dentro da própria célula. Acho que agora ficou mais claro? Ficou sim. Ficou? Porque tem a digestão que acontece fora, né? Que acontece no nosso intestino, no nosso estômago, e tem a digestão que acontece dentro, intracelular, dentro da célula. Então, alguma coisa que a sua célula engloba, né? Coloca para dentro e ela digere lá dentro, no lisossomo. E tem coisas que a sua célula produz, enzimas, né? Que ela põe para fora dela e digere as coisas na cavidade, né?
aqueles compostos na cavidade. O que é a cavidade? É o estômago, é o intestino, é a boca, né? Essas são as cavidades onde vai ocorrer a digestão do sistema digestório. Mais alguma dúvida, gente? Professora, você falou sobre no polialélico, que tinha uma Aham. coisa que é uma coisa só, que é um gene só que tem, é isso? Isso. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se é polialelia. Aqui, ó. Exemplo. Ai. Vou abrir só a imagem. Ó, aqui é herança, né, de polialelia em coelhos, né? E aí, aqui são as cores. Lembra que eu falei que pra gente a cor do cabelo, cor da pele também é polialélica? Para eles, a cor do pelo também é. Então, aqui vocês vão ver que para o gene C de cor, no gene C, eles vão ter... Ai, desculpa, gente. A nossa cor não é polialélica, é poligênica. Perdão. Deles que é polialélico. Cor do pelo. Então, para o gene cor, tem o alelo Czão, o alelo Czão CH, o alelo Czão Hzinho e o alelo Czão Azinho. Então, ó, tem 4 tipos de alelos. A gente está acostumado com 2, né? O Azão e o Azinho. Aqui tem 4. Czão, o Czão CH, Czão H e o Czão Azinho. Deu para entender? Tem. E tem só um gene. Só um gene. O coelho não tem só um gene, não. Tem milhões de genes. Mas nessa herança, para essa cor de pelo, só um gene determina a cor do pelo. Fez sentido? Eu acho que eu entendi sim, professora. É um gene com vários alelos, ou seja, um gene com várias formas de expressar ele. 4, no caso, né? Então, é polialelia. E aí? Alguma dúvida? Não? Professora, vai ter também revisão sobre aquela timina, uracila? A gente vai falar um pouco. Não sei se é exatamente delas, mas eu posso entrar também nelas. Então, Tudo vamos bem. lá. Agora, ó, é isso aí, essa parte. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presente, tem um S a mais aqui, em um gene de um fungo constituída de 7 códons. Códon é a tríade, né? Então, aqui tem 3 nucleotídeos, 3, 3, 3, 3. Cada códon, primeiro códon, segundo códon, terceiro, quarto, até o 7º. Está escrito a seguir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códons. E aqui os nucleotídeos, né? Ao G, a gente chama de start códon. E aqui, ó, eles falam, pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Então, assim, foram acontecendo mutações ali, mudanças naquele DNA. Sabe-se que os códons UAG, aqui o UAG, ó, e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Então, aqui, gente, é um RNA mensageiro, já está na tradução daquela mensagem, que é feita pelo ribossomo, que vai produzir a proteína. Então, para cada códon, eu vou colocar ali, né, o ribossomo vai chamar ali um aminoácido. Quem é o aminoácido? É aquele que compõe a proteína. Tudo bem? E aí ele pergunta, qual mutação produzirá a menor proteína? Vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem, pode ser? Sim, professor. Show.
E aí, gente, já tem resposta? Responderam B no chat. Responderam B. E você, o que você acha, Vitor? Eu estou meio na dúvida, professor. Em qual? Eu não estou me recordando muito bem da aula sobre isso. Aham. Então, vamos lá. Gente, quem colocou B, acertou. Muito bom. Vamos lá, então, revisar. Relembrar a aula também. Ó, deixa eu colocar aqui o laser vive saindo, pelo jeito. Então, a sequência de nucleotídeos, né? Nucleotídeos, o que são? É o A, o G. Na verdade, a adenina, uracila, guanina, né? A adenina é uma base nitrogenada, a uracila também, guanina. Só que elas fazem parte dos nucleotídeos, que formam o nosso DNA e RNA. Né? No caso do RNA, vai ter a uracila ao invés da timina, que foi até o que o Vitor tinha perguntado para a gente revisar. E aí está falando que é um gene, né? Um gene que vai ser codificado e que esse gene ali ele tem 7 códons. E aí a gente vê aqui que o 7º códon ele está sendo o stop códon. O que é stop códon? É o códon terminal, é o códon de parada. Então é quando vai interromper a tradução, né? Vai parar de produzir proteína, a proteína, né? E o primeiro aqui, o A, o G, é o start códon. É quando vai começar a produção, né, da proteína. Então, vai chamar o aminoácido do A ao G, que é a metionina, depois o do UU, depois do GUU, enfim. Só que aí ele fala qual mutação, né? Porque ele fala que vai acontecer ali mutações independentes, então, assim, mutações aleatórias, vai produzir a menor proteína. O que eu quero, então? Eu quero uma proteína que seja pequenininha, né? Ao invés de 7 códons, ao invés de 7 aminoácidos, ela vai ter ou 6, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1. Né? Isso vai depender do que ele vai me falar aqui na questão. Aí ele fala, ó, letra A, deleção de G no códon 3. Ó, o que é deleção de G? É esse G aqui sumir. É ele sair, não ser codificado, tá? Então, eu vou ter uma contagem de 3 em 3. Por que 3 em 3? Deixa eu até fazer isso aqui, ó, para mostrar para vocês. Se eu tirar o G, ó. Tirei o G. Isso é uma deleção, tirei o G. E aí, eu vou contar de 3 em 3. Por que de 3 em 3? Porque a cada tríade eu tenho um códon. O códon é uma tríade de nucleotídeos. Então, a cada tríade eu tenho um códon. E a cada códon eu tenho um aminoácido para formar aquela proteína. Então, aqui, primeiro aminoácido, segundo aminoácido, UUC. O UC é o terceiro aminoácido. O UC é terminal? Não. Terminal é o AG e o AA. Então, vamos lá. O UC, AAU também não é terminal. GUA também não é terminal. GUA. GUU também não é terminal. E AG não codifica nada, porque não é um códon mais. Tá bom? Esse AG que sobrou. Deu para entender porque não é a letra A? Sim. Então, vamos lá. Por que é a letra B? Substituição de C por U no códon 4. Se eu substituo C por U, quem aparece aqui? O A, que é Um dos terminais, né? um dos terminais. Terminal. Então, a proteína, ao invés de acabar aqui no 7, ela vai acabar no 4. Ela vai ter 4 aminoácidos e não 7. Beleza? Por isso que a B está certa. Agora, vamos ver as outras. Deixa eu voltar aqui para o normal.
C, né? Aqui é como a questão é mesmo. Vamos lá. Então, por isso que a letra B é essa, é a certa, né? Porque troca o C por U e forma um códon terminal. C, substituição de G por C no códon 6. Códon 6 substitui G por C. Vai formar o ACU. ACU não é códon terminal, então não faz diferença nenhuma. D, substituição de A por G no códon 7. Códon 7. Substituir A por G vai fazer o AGG. E AGG não é códon terminal. Então, nessa aqui, eu vou tirar o códon terminal, que é o AG, que está no 7 também, que é um dos terminais, né? Então, também, letra D, não. Letra E, deleção dos 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. O que isso vai me gerar? Vamos lá, deleção dos 2 primeiros nucleotídeos. Só vai sobrar o U ali. Então, eu vou formar depois o AG, beleza? O AG é terminal, não é? Não é terminal? Vai terminar aqui. Mas a letra B termina no 4, ao invés de terminar no 5. Então, a letra B é menor, proteína. Deu para entender? Entendi. Oi? Então a letra E também está certa, só que fica maior do que a B, né? Isso. Ótimo. Se a letra B tivesse errada, não mudasse nada, a letra E seria certa. Porque ela ia adiantar, né, a finalização da proteína. Então, ia ser uma proteína menor do que está sendo. Mas, como tem a letra B, está sendo mais adiantado ainda, está sendo no 4. Então, por isso que a letra B está certa e a E não, nesse caso. Relembrando, DNA está lá no núcleo, gente. Relembrando transcrição e tradução. DNA está guardadinho lá no núcleo porque ele é muito importante. Quando a sua célula tem que produzir alguma proteína, produzir alguma coisa, codificar alguma coisa, o que ela faz? Lá dentro do DNA é aberta uma região específica, que é o gene, que eu quero codificar. Quando abre esse gene, eu consigo fazer uma cópia, que é essa fita única aqui, em RNA mensageiro, que é o RNA que leva a mensagem do núcleo para o citoplasma. Aí, como eu falei, ele pode ser levado para o citoplasma livre, né, com os ribossomos livres, ou para o retículo endoplasmático rugoso. Esse RNA mensageiro, ele contém uma sequência que vai ser codificada, uma sequência de interesse minha, que veio lá da cópia do DNA, beleza? Que não é, o RNA não é um DNA, o RNA é uma cópia simples, em fita única, de uma parte de interesse do meu DNA, ou seja, de algum gene que eu quero codificar naquele momento, tá? E aí, esse RNA mensageiro que carrega a mensagem, ele vai ser levado, como eu falei, para o citoplasma ou para o retículo endoplasmático rugoso, para encontrar quem? O ribossomo. O ribossomo ele vai ser responsável por ler. Ele vai ler a mensagem do RNA mensageiro e ele vai traduzir numa proteína. Como? Chamando os aminoácidos. Quem são os aminoácidos? Ó, essa bolinha MET, leu, C, metionina, leucina, serina, tirosina, gente, glicina, enfim, tem vários, tirosina, beleza? Ah, preciso gravar o nome dos aminoácidos? Não, só precisa entender o que eles compõem, para que eles servem, por que eles existem, para formar as proteínas. As proteínas, elas são compostas por vários aminoácidos, tá? E aí, como a gente viu na questão, cada códon, cada tríade aqui de nucleotídeo que vem nesse RNA mensageiro, que foi transcrito a partir de um DNA,
cada códonzinho desse vai equivaler, vai chamar, vai ser traduzido em um aminoácido. Foi? Foi. Revisãozinha. Mas se tiver dúvida, é aquilo, pode falar. Vamos lá, gente. Biotecnologia, que foram as nossas 2 últimas aulas e que, sinceramente, apareceu aí umas questõezinhas mesmo nos últimos Enems que eu vi. Então, é importante. Vou dar aí um tempinho para vocês fazerem também, beleza? 2, 3 minutinhos. Show? Show. Professora, Oi. responderam letra E. Letra E, mapeamento genético. E você, Vitor, o que você achou? Também letra E. Boa. Isso aí, gente. Muito bom. Que bom. Tô feliz, hein? Vamos lá. Então, os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Ou seja, eles vão reproduzindo ali, não sabe, né, que é quem, né? Claro que não tem essa questão também da gente, questão social, de ser realmente muito raro ali famílias que fiquem reproduzindo dentro da própria família. Antigamente isso era mais comum e acabava acarretando, levando a muitas doenças. Hoje em dia é muito mais raro, né? Depende muito do local também, da cultura, enfim. Mas, no caso dos búfalos, eles estão ali, então acaba que pode sim rolar a reprodução de animais que são muito próximos geneticamente, né? Então, que são irmãos, que são pai e filha, mãe e filho, né? Realmente acontece, tá? Qual o problema disso, né? Primos, enfim. Qual o problema disso? É que quando você tem ali um DNA muito parecido, muito semelhante, as chances de que características, de que alelos, de que genes recessivos se encontrem é muito mais provável. Por quê? Porque os alelos recessivos da sua família, elas vão passando de geração em geração, acabam passando. Por mais que você não manifeste a doença,
O alelo recessivo que tem na sua mãe, no seu pai, em você, no seu irmão, ele está ali porque vocês têm uma origem muito próxima na árvore familiar. Então, se vocês cruzarem, né, ter um cruzamento, uma consanguinidade, ter um cruzamento interno, tem mais chance de encontrar esses alelos ali presentes, recessivos, na grande maioria das vezes, tá? Que estão ali adormecidos não, né? Mas assim, inibidos, não estão aparecendo por conta da sua recessividade. Agora, se você, né, tem ali um cruzamento com alguém muito distante geneticamente de você, da sua família, né, muito distante, que é o caso dos búfalos também, quando tem esse mapeamento genético, essa organização, tem muito menos chance dos alelos recessivos da sua família serem os mesmos da família do outro. Então, quanto mais diverso, quanto mais diferente, quanto mais distante geneticamente, melhor. Por quê? Porque os alelos recessivos de um não são os mesmos de outro. Por que não? Porque existem milhões de genes. Então, é muito difícil essa coincidência. Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é muito menor quando você é geneticamente distante, tá? Então, quanto mais próximo geneticamente, maior a probabilidade de aparecerem doenças, principalmente doenças recessivas, tá? Então, a consanguinidade nesse tipo de criação sem controle reprodutivo é mais favorecida, porque eles não têm esse filtro de quem é quem, não posso cruzar, posso cruzar. Não, eles vão cruzando mesmo, proporcionando o aparecimento dessas doenças, como albinismo, defeitos cardíacos, que, grande maioria das vezes, vão ser recessivas. Então, separar esses animais de forma adequada, fazendo o quê? Como vocês falaram, mapeamento genético. O que é mapeamento genético? Eu saber, gente, qual que é o genoma de cada um. Então, se eu sei que o genoma desse indivíduo é muito parecido com o desse outro, eu vou deixar eles bem separados, em ambientes diferentes. Para quê? Para que eles não se reproduzam, para que eles não façam com que esses alelos recessivos se encontrem. Então, se eu sei que um genoma de um é muito diferente do genoma do outro, aí sim, eu vou querer que eles cruzem, para gerar mais variabilidade genética, mais diversidade, e também porque tem menos chances deles terem esse encontro ali de recessivos e essa formação de filhos, né, com essas doenças, essas enfermidades. Então, aí, como vocês falaram, mapeamento genético, né? O que é um mapeamento genético? É a leitura ali, a codificação, o mapeamento, literalmente, né, gente? A leitura, eu saber qual é o genoma de cada indivíduo, qual é a sequência dele. E aí, quando eu tiver o genoma de cada um, eu comparo. E aí eu vou fazer por comparação, né? Quem é mais parecido e quem é mais diferente. Quem é mais diferente eu deixo junto, quem é mais parecido eu separo, tá? Aí aqui eu peguei uma notícia para vocês verem quanto isso é recente, né, no Brasil, essa discussão. Isso pode vir a aparecer no Enem de vocês, nessa parte da biotecnologia, mas o genoma, a diversidade na população, né, a população brasileira. Então, aqui, ó, a diversidade genética da população brasileira se equipara àquela encontrada no somatório de 54 populações espalhadas pelo mundo. Então, isso é muita diversidade genética, tá, gente? Na nossa população. Aponta os principais resultados do projeto de DNA do Brasil, que busca construir a maior coleção de genomas do país. Após 9 meses de lançamento da iniciativa, foram sequenciadas e analisadas amostras de 1.247 voluntários. A meta é chegar a 15 mil. O que é isso? A pessoa foi lá, ela cedeu ali uma célula, né, dela, pode ser uma célula da pele, uma célula do corpo. Eles conseguem isolar esse DNA dessa pessoa, de cada voluntário, amplificar esse DNA, ou seja, fazer com que ele se multiplique para ficar bem grande, para conseguir ler ele, para conseguir ver qual é a sequência desse DNA. Dá para fazer isso no meu DNA? Dá. Dá para fazer isso no DNA do mamute que está congelado? Dá. Tá bom? Qualquer DNA eu posso fazer isso. Dá para fazer isso com o DNA do vírus? Dá.
Da bactéria? Dá. Posso sequenciar qualquer DNA. Planta? Posso. Qualquer DNA eu posso sequenciar, tudo bem? E todo ser vivo tem DNA. Ah, mas vírus não é um ser vivo. Depende. A gente falou disso lá no início do ano, né? Os vírus, quando eles estão infectando alguma célula, eles são vivos. Quando eles estão inertes ali no ambiente, eles são não vivos, entre aspas, mas com potencial para infecção. Então, aí tem, né, até uma conversa aí de é ser vivo ou não. Mas tem material genético, tem DNA, ou no caso de alguns vírus, né, RNA, e pode, então, ser codificado, pode ser sequenciado. Sequenciar é eu colocar ali a sequência de nucleotídeos que formam esse DNA. Gente, foi? Deu para entender isso? Professora, essa explicação que você deu tem a ver também com o relacionamento entre primos, né? Quando se casam dois primos. Totalmente. Totalmente. Ah, porque casamento entre primos, né? Ter filhos pode sim vir ali com uma doença, por causa do que eu falei mesmo. Tem mais chance de dentro de uma família ter o encontro desses recessivos. Ah, sempre vai ser doente o filho? Não, sempre não, tá? Só é uma questão de probabilidade. Foi? Foi. É mais provável, né? Mas não quer dizer que vai ter. E nem que, se for muito distante, que não vai ter doença nenhuma. Pode ter também, só que tem uma probabilidade menor desse encontro. Gente, vamos lá. Transgenia, transgênico, é quando eu altero o DNA de algo, de algum ser vivo. Da soja, da planta, né, da bactéria. Isso é transgênico, alterei. Existem humanos transgênicos? Não. Tá? Pode existir no futuro? Será que já fizeram isso na encolha? Talvez. Tudo bem? Tem como? Sim. Será que já fizeram isso? Não sei. Pode ser. Maluco. Mas não duvidemos, né, da capacidade do que pode ser feito às escuras, né, às sombras, sem ser publicado. Por isso que, assim, é complicado, né? Porque a gente sabe como fazer, mas, assim, eticamente, tem uma ética, tem uma bioética para não ser feito. E por isso mesmo que não pode ser publicado. Ah, mas já fizeram isso com animal? Já. Com animal que eu digo não humano, né? Mas com mamíferos, sim, já fizeram. A gente viu até, da ovelha transgênica. Então, tem como fazer sim, tá? Terapia gênica, gente, pode ser feita com humanos. O que é terapia gênica? Diferente da transgenia, na terapia gênica você não muda o DNA da pessoa. O que você faz? Você pode, por exemplo, colocar um gene de interesse num vírus, e aí você vai fazer um vírus transgênico, e aí você coloca esse vírus para infectar células da pessoa. Ah, mas a pessoa vai pegar uma doença? Nesse caso, não. Vai ser por um bom motivo. Esse vírus, por exemplo, ele pode infectar células do pâncreas. E aí, em algumas células do pâncreas, esse vírus vai inserir ali uma sequência, né? Uma sequência de RNA, uma sequência de DNA, para que a célula codifique. Mas essa sequência que ele inseriu ali vai se misturar com o seu DNA? Não, tá? Senão seria transgênico. A sequência de DNA não vai ser misturada, ela só vai ser lida, codificada e vai produzir alguma proteína que, por exemplo, você não produza, tá? Então, vai ser um grupo ali de células que vai ser infectado propositalmente para produzir aquela substância de interesse, tá? Pode ser uma enzima, por exemplo, um hormônio. Mas não vai ser o seu DNA que vai ser modificado, vai ser só um grupo de células que vai começar a produzir ali porque foi infectada. Igual a gente produz vírus no nosso corpo quando a gente está infectado pelo vírus. Então, é a mesma ideia, tá? Quando o vírus infecta a gente, ele não muda o nosso DNA. Ele só faz com que as nossas células trabalhem para ele, produzindo mais vírus. Tudo bem? Sim. Foi?
Deu para entender? E aí, sei lá, se cair uma questão de vacina da Covid de RNA mensageiro. Ah, o RNA mensageiro muda o seu DNA, te transforma em jacaré, não sei o quê. Não vai ter isso na questão, né? Mas assim, não muda o seu DNA. A única coisa é que a sua célula vai ser capaz de produzir a substância que vem descrita naquele RNA mensageiro. E aí a sua célula vai produzir aquela substância, seu corpo vai identificar e vai atacar ela para te preparar para quando você entrar em contato com o vírus, mas a sua célula não vai estar transgênica. Ela só vai estar produzindo uma coisa, mas depois ela não vai produzir mais. É só naquele momento, tá? Aquela sequência não mistura com o seu DNA, ela fica separada. A vacina de DNA, então, ó, já falei, vacina de RNA, vacina de DNA, é a mesma coisa aqui no caso, né? Não é a mesma coisa exatamente que terapia gênica, porque terapia gênica já tem mais a ver, assim, com você realmente fazer um tratamento. A vacina é uma imunização. Então, assim, são formas parecidas de fazer isso, mas cada uma tem um propósito, tá? A vacina, ela vai te imunizar. Com DNA, geralmente é com RNA mensageiro, né, que a gente viu na Covid. E clonagem terapêutica, gente, não faço ideia, tá? Clonagem, beleza, clonagem, aquela história da ovelha, que fez uma ovelha clone da outra, então pegou o DNA de uma, colocou no óvulo da outra, aí o óvulo com aquele DNA foi inserido, né? Foi incubado ali no útero de uma outra ovelha. Isso aí é clonagem. Agora, clonagem terapêutica, não sei se isso existe, não. A não ser que você faça um clone para que você use algo desse clone, por exemplo, uma ovelha tem um linfoma, ela tem um câncer na medula. E aí você faz uma clone dela sem o câncer, que aí vai ser transgênica, e aí você doa a medula de uma para outra. É a única forma que eu consigo pensar em clonagem terapêutica, mas nunca ouvi isso na minha vida, tá? Só clonagem. Deu para entender? Deu, professor. Tá chato, né, gente? Cansativo. Tá, mais sobre biotecnologia. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem. O que vocês acham? E aí, gente? Eu acho que é a letra B, professor. Qual? Letra B de bola. B de bola. Mais alguém respondeu? Responderam E, letra E no chat. Melhoramento. Tá. Vamos lá. Ó, transgenia, tá? Então, acertou, Vitor. Vamos ver a questão de melhoramento. Eu entendo quem marcou melhoramento, mas já vou explicar também. Ó,
instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas, ou seja, aí realmente está modificando o DNA da planta, tá? Então, ó, quando falar de inserindo gene no genoma de alguém, pode aí apitar a transgenia, mas lê até o final, né? E lê também, foca na pergunta para ver se é isso mesmo que está pedindo. Mas se está inserindo gene no genoma, o genoma é o seu DNA, no caso não o seu, né? Aqui da planta. O genoma é da planta, então você está pegando um gene e está inserindo mesmo, está mudando o gene dela. Então a gente fala de transgenia, transgênico. Que possam codificar produtos de interesse farmacológico. Esqueci aqui de grifar a letra O. Então, por exemplo, eu quero fazer um remédio, e aí eu estou inserindo um gene de interesse na planta, e aí quando eu reproduzo a planta, ela vai passando esse gene e vai produzindo aquele produto que eu quero, né? Que no caso aqui é um viricida, né? No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida, ou seja, algo que mata o vírus, ou microbicida, que mata, né, micróbios, micro-organismos, capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Então, basicamente, eu estou criando um remédio usando uma planta, tanto que a publicação, né, o artigo é remédio na planta, da Amy Oliveira, que não sei o nome. Mas é uma pesquisa que trabalhou, né, com esse desenvolvimento de remédio sendo produzido pela planta através de plantas transgênicas. Essa leguminosa, a soja, né, está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que é o viricida, que tem eficiência comprovada contra o vírus da AIDS. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de, vamos lá, transgenia, né, a gente viu. Então, aqui eu coloquei até esse desenho, ó, por exemplo, eu posso pegar um gene que é de uma bactéria, ou de um protozoário, ou de uma outra planta, ou de um outro organismo, posso isolar aquele gene, aquele DNA, posso clonar ele com o outro, tudo bem? E produzir o gene de interesse. Então, aí eu consigo anexar aquela sequência que eu quero no DNA do indivíduo que eu quero fazer o transgênico. Então, ó, inserção do transgene no tecido da planta, e aí eu tenho ali uma planta transgênica. Ah, onde é que geralmente é inserido esse DNA transgênico? Gente, na semente, lá no início, né? No que ainda vai germinar, no que a semente ela vai dar origem à planta inteira. Tudo bem? Então ela vai dar origem a todos os tecidos da planta. Todo aquele DNA da planta, de todas as células, vão ser transgênicos. E quando ela se reproduzir, já que toda ela é transgênica, quando ela se reproduz, ela forma o quê? Os gametas. Se o gameta dela vem dela, o gameta dela também vai ser transgênico. Então, ela também vai passar esse DNA transgênico para as suas proles, né? Para as suas plantas filhas, beleza? Através do gameta. E aí, assim, eu crio ali uma população de transgênicos. Por isso que hoje a soja é toda transgênica, não disso, né? Não desse viricida. Esse viricida é uma pesquisa para produzir o remédio contra a AIDS. Mas a nossa soja ela é transgênica para quê? Para produzir substâncias que matem insetos, que matem pragas, que matem... por exemplo, quando entrar em contato com a planta consegue expulsar através de substâncias repelentes. Então, para que você tenha ali uma lavoura, né, sem efeitos disso. Ah, mas isso pode ser ruim? A longo prazo, o transgênico, a gente não sabe muito bem o efeito, né? Tudo indica que não é ruim, tanto que a gente consome bastante. Mas, a longo prazo, a gente não sabe se um transgênico vai conseguir lidar bem com as mudanças climáticas, se vai lidar bem com alguma situação inesperada, se vai fazer algum mal para o nosso organismo, tá? Até hoje não se sabe, ainda bem, porque, assim, quer dizer que nada aconteceu. E vamos ver, né? Com o passar dos anos, eu acredito que realmente não faça efeito no nosso organismo, não. Mas, por exemplo, eu faço um transgênico querendo que a planta produza alguma coisa de interesse meu. Aí, esse transgênico pode acabar desencadeando a produção de outra coisa, sem que eu saiba.
Então, aí que mora o problema. Essa outra coisa, esse outro composto pode até fazer mal para a gente. Então, tem que ser muito estudado um transgênico antes dele realmente ser aplicado, distribuído, produzido. Beleza? Aí tá, conjugação é um tipo de reprodução entre bactérias. É uma bactéria, deixa eu mostrar aqui, ó. As bactérias, elas não fazem reprodução sexuada nesse caso, né? Elas fazem reprodução assexuada. Aí, gente, espera aí. Bactéria. É quando, ó, aqui tem uma bactéria e ela tem um pilus, que é tipo um canal, e ela consegue passar um DNA, uma sequência de DNA para outra bactéria. Isso é um nome de conjugação. Elas conjugam, elas trocam material genético. Tá? E aí, assim, você pode trazer ali um pouco de diversidade dentro daquela população, porque a outra ganhou um DNA completamente diferente. Só para vocês saberem que são 2 bactérias. Conjugação, terapia gênica, falamos já, né? Dessa questão de o vírus e aí induzir uma célula sua a produzir alguma coisa de interesse. Por que não melhoramento genético? Gente, melhoramento genético, acho que faria mais sentido se você pensar na soja se defendendo das pragas que atacam ela. Porque aí sim você está tendo um melhoramento genético. Mas ainda assim é uma transgenia. Então, vale mais a pena, nesse contexto, marcar transgenia, que é fato, e melhoramento genético é muito específico. É assim, aquela soja vai ser mais resistente a uma praga, ela vai ser mais resistente ao clima, ela vai ser mais resistente à falta de água. Isso realmente está melhorando ela geneticamente, né? Teoricamente está melhorando. Deu para entender? Essa questão aí seria marcar a mais certa, né? É. E aqui, nesse caso, o melhoramento genético não encaixa tanto, porque não é sobre a produção de soja, certo? Por mais que seja para a gente, não é sobre a produção de soja, é sobre a produção de um composto viricida. Então, se aquela soja vai ser mais resistente ou não ao ambiente, tanto faz. Eu quero que ela produza esse composto viricida. Deu para entender a diferença? Sim. Sim, as duas são transgênicas, tanto essa quanto a que vai sobreviver melhor. Mas a que só vai sobreviver melhor, eu posso chamar de melhoramento genético. Mas se tiver transgênico, sempre dá uma olhada ali, porque transgênico é mais certo, né? Depende muito do contexto, mas nesse caso aqui, transgênico, tá? E depende muito da pergunta também. Tipo, é um exemplo de transgenia, certo? Beleza. Aí, se eu falo da soja que vai ser mais resistente, eu posso. A minha pergunta, né, essa frase aqui final, né, isso aqui, pode ser assim: isso é uma proposta para que haja um melhoramento genético, certo? E aí, se ele falar, isso é um exemplo de transgenia. Essa frase final aqui é muito importante também, nesse sentido, de dizer o que você vai precisar marcar. Vamos lá, gente. Essa questão aqui, eu considero ela bem interpretativa. Aquela questão que você não precisa ter muito conhecimento, mas você tem que estar com paciência, você tem que estar com energia e você tem que ler o texto com muita atenção e o gráfico. Então, eu vou dar aí 3 minutos para vocês fazerem, tá? Até 8h01 ou 8h02, mais ou menos. Pode ser? Pode ser sim, professor. Enquanto isso, vou encher minha água de novo, já acabou.
E aí, gente? Eu acho que é a letra B, professor. B, número 2. E o pessoal? Mais uma pessoa no chat também acha a letra B. Uhum. Isso aí. Parabéns. Letra B. É uma questão bem interpretativa, né? Aquela questão, cara, não é tanto vocês verem no Enem, assim, às vezes não é uma, nossa, ai meu Deus, tá falando de célula tumoral, caraca, não estudei bem essa parte. Não, era só ler, olhar o gráfico com calma, ver o que a questão tá pedindo, o que ela tá querendo, e aí você acerta. Então vamos lá, ó. 5 quimioterápicos, então tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. As barras pretas são as células cancerígenas, as barras brancas são as células que ele chama de células normais, né? Sem o câncer. Aqui é o número de células, 1.000.000, então 30 milhões, 40, 50. Aqui é o crescimento, é depois do tratamento. Então, isso aqui é após o tratamento com o remédio, com os quimioterápicos. E CT é o tratamento, né? No caso aqui, das células tumorais, do controle. Então, é um placebo. Aqui o CT não é um remédio, é um placebo. E aqui é o mesmo placebo nas células normais, né? Para a gente ver se vai ter alguma mudança nos grupos que usarem o quimioterápico. A gente vê, falando sobre isso de placebo, a gente, olhando aqui por alto, a gente vê que o grupo 1, o quimioterápico do grupo 1, ele fica bem parecido, né, com o placebo. Ele cresce, as células tumorais crescem também com o placebo num nível muito semelhante. O remédio 5 também. O remédio 5, ó, as células tumorais, a quantidade está bem igual ao placebo, ou seja, não reduziu. E nas células normais também, tá? A mesma altura do placebo. Já o remédio 4, ele não funciona muito, assim, porque as células, na verdade, parece até que ele incentiva as células tumorais, porque elas crescem mais do que sem nada. Ou seja, esse remédio 4 foi pior do que tomar o remédio, o placebo, não tomar nada, tá? No caso do remédio 4. E já para as células normais, o remédio 4 também não matou muito elas. O remédio 3, ele é bom porque ele mata muita célula cancerígena, mas ele é ruim porque ele mata muita célula normal, sem câncer. Então, é aquela quimioterapia que vai ser muito pesada para a pessoa, né? Que afeta ali as células do cabelo, né? Que formam o cabelo. É por isso que a quimioterapia ela é tão forte, né? Por isso que ela acaba matando as células boas do nosso corpo, porque ela vai agir sobre as células ruins e às vezes pode acabar afetando as células boas. É o exemplo aqui do 3. Né? Então, imagina que tem um câncer ali no pâncreas, aí tem as células tumorais e tem as células boas do câncer. Perdão, tem as células tumorais, cancerígenas, e tem as células boas do pâncreas. Imagina você matando todo aquele câncer praticamente, mas também matando as células boas do seu pâncreas. Você não quer fazer isso, né? Não é a intenção. E aí a gente vê aqui no 2 que mata muita célula cancerígena e deixa células normais vivas. Então, por isso que eu escolho o quimioterápico número 2. Tudo bem? Tudo bem, professor. Alguém tem alguma dúvida? Não?
Então, vamos lá, ó. Essa aqui, a última questão, para a gente terminar aí acho que umas 8h15 a gente termina, mas vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Gente, essa questão, a gente falou no início do ano um pouco sobre a celulose, sobre os polissacarídeos, mas a gente não falou tanto sobre digestão, sistema digestivo, né? O sistema digestório. Os dois jeitos estão certos. Mas eu vou deixar vocês tentarem fazer. Se vocês não souberem fazer, não tem problema. Vou explicar para vocês, vai ser a última. E posso explicar super detalhadinho, pode perguntar. Mas vou deixar vocês tentarem fazer, beleza? Beleza, 3 minutinhos aí para fazer, até 8h09, mais ou menos. E aí, gente? Professora, eu tô bem na dúvida nessa aí, mas eu acho que é letra E. Letra E. Sais biliares, tá. E aí, mais alguém? E falaram letra C no chat. C. Tá. Então, beleza, vou passar. Letra C, tá certo. Vamos lá, gente, ó. O que acontece? A gente às vezes repara, né, que algum remédio ou solubiliza muito rápido na boca e a gente sente aquele gosto amargo. Não sei se vocês sentem isso com dipirona, eu sinto.
que ela solubiliza muito rápido, e alguns outros não, eles são ali revestidos, né, com uma camada de algum polissacarídeo, como por exemplo pode ser a celulose, beleza? Por quê? No caso, gente, por que quando a gente come verdura, folhas, né, plantas, nesse sentido das folhas das plantas e tudo mais, por que a gente acaba não digerindo tudo? Porque a celulose a gente não consegue digerir. Algumas bactérias do nosso corpo podem conseguir, mas na grande maioria a gente não digere a celulose. Então a celulose em volta do comprimido, ela vai dificultar a digestão no momento errado. Então, por exemplo, não quero que esse remédio comece a solubilizar na boca, não quero que esse remédio seja digerido no estômago. Por quê? Às vezes, para o remédio funcionar, para ele entrar no momento certo, na corrente sanguínea, do jeito certo, ele tem que ser digerido no intestino, que vem depois do estômago, certo? Que é esse caso do que ele está falando. Então, vamos lá, ó. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, né, que a gente vai tomar, pois trazem uma série de benefícios, como alteração do sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, exemplo, a dipirona, tem um gosto horrível, se fosse revestida, não teria esse gosto tão ruim como alguns outros remédios. Melhoria da assimilação do composto, então, o que eu falei, né, ser assimilado no momento certo. Se aquele composto não pode ser assimilado no estômago, e tem que ser assimilado no intestino delgado, então eu vou impedir, de alguma forma, que ele seja assimilado ali no estômago. Então, ele vai ser quebrado só no intestino delgado, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos. O que é polimérico? É o polissacarídeo, é o polipeptídeo, é o enfim, gente, poliglicídio. O que é poli? Muito. Méricos, partes, muitas partes. Né? Então, polissacarídeo nada mais é do que um sacarídeo muito grande, um açúcar muito grande, um carboidrato muito grande, que é a celulose. Então, a celulose ela é um carboidrato muito complexo. Ela é feita de várias pequenas partes de glicose, certo? Então, várias glicosezinhas, que é esse amarelinho aqui, vou usar o apontadorzinho. Ó, aqui tem uma célula, né? Uma planta. Vamos lá, vamos ver a sequência. Aqui tem uma folha, que é uma planta. Se eu der um zoom nessa folha, tem a célula da folha. A célula da folha ela é revestida, ela tem uma parede celular. A parede celular dela tem celulose. Então, ó, vou dar um zoom na parede celular. Veio para cá. A parede celular dela tem fibras de celulose, ou seja, várias celuloses unidas formam as macrofibrilas e várias macrofibrilas juntas formam as fibras de celulose que formam a parede celular das folhas das plantas. E aí, gente, se eu abro ainda mais essas macrofibrilas, eu vou ter ali microfibrilas e microfibrilas formadas por cadeias de celulose, certo? Várias celuloses juntas. E várias celuloses juntas, cada celulose ela é formada por várias glicoses, que são esses losangos aqui, né? Ligadinhos. Tudo bem? Esses hexágonos, né? Hexágonos ligados. São glicoses ligadas formando a celulose. Então, a celulose ela é muito complexa, ela é muito grande. Tá? E aí ela faz várias ligações entre ela mesma que impedem, que fazem dificultam certos organismos de digerir ela. Então, a gente, por exemplo, não consegue digerir ela facilmente. Agora, outros organismos conseguem, alguns protozoários, algumas bactérias conseguem digerir ela facilmente, tá? Por isso que eu falei que a gente, na maioria das vezes, não digere a alface inteira, o brócolis inteiro, a folha inteira, tá? A couve. Mas é bom comer também, porque é uma parte que a gente consegue tirar nutrientes e ajuda também na nossa produção das fezes, no nosso intestino, nossa umidificação também do bolo alimentar, tudo bem?
E aí, beleza, ele vem e pergunta, qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Gente, se ele fala aqui, ó... Ah, desculpa, eu nem terminei essa parte, né? Que é uma parte bem importante. Alguns compostos poliméricos à base de polissacarídeos de celulose são utilizados para garantir que o fármaco, o remédio, somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH é se é ácido ou se é básico, tá? Se o pH é muito baixo, ele é ácido, ou seja, pH 0, 1, 2, 3 é bem ácido. Quando vai chegando no 6, 7, 8, ele é mais neutro. O 7 é o mais neutro. E quando ele sobe de 7 para cima, ele é alcalino, que é a mesma coisa que básico. Então, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E aí ele fala, ó, quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade, ou seja, por aqui, ó, 7, 8, 6, tudo bem? Que é um pH mais neutro, no caso, para básico, quer dizer que eu vou encontrar esse bolo alimentar no intestino. Por quê, gente? O que é muito ácido no nosso tubo digestório? O estômago. O estômago é muito ácido, tá? Naturalmente. Ah, a gente pode ter gastrite? Pode, se ele ficar mais ácido que o normal e durante mais tempo que o normal. Sim, isso pode levar a uma gastrite. Mas o nosso estômago ele é bem ácido, tanto que a parede do estômago é toda revestida contra esse suco ácido, que é o suco gástrico, que a gente libera para digerir a comida no estômago. E agora, e o intestino delgado? O intestino delgado ele é básico, ele é mais neutro para básico, para alcalino. Então, ele não tem o pH ácido, o pH dele é mais de neutro para básico, tá? É mais ou menos 8. Então, ó, se ele fala que ele quer um pH próximo à faixa de neutralidade, e eu sei que o estômago tem pH ácido, e sendo mais clara para vocês também, o pH do estômago está ali em torno de 2 e 3, é por isso que não poderia ser digerido ali no estômago, vai ser digerido depois, né? Então, qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas, ou seja, a secreção gástrica é o suco gástrico, que é ácido, que é liberado no estômago, tá? Por isso a letra C. Agora vamos, tudo bem até aqui? Sim. Sim? Ó, letra A, diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Não, porque ele fala aqui no texto, ó, cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade, que é o do intestino, 7, 8, tá mais para neutro, tá? Então, letra A, não, porque é justamente no intestino onde ele vai ser digerido, pelo texto, né? B, impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. Também não. É a mesma coisa, você solubilizar, digerir, absorver o princípio ativo, são todas partes do processo, né? Primeiro você digere, depois você solubiliza, depois você absorve, ou você também pode solubilizar, depois digerir, depois absorver, são todas partes do processo. Então, também, letra B errada por isso. Letra D, permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares. Gente, isso seria na boca, seria no início. Mas ele mesmo no texto fala que os polissacarídeos de celulose impedem que a gente sinta o sabor na boca. Então, se eu não sinto sabor na boca, quer dizer que as minhas amilases salivares, que são as enzimas da boca, não atuam sobre aquele revestimento. As amilases salivares, gente, elas realmente digerem amido. Amido é carboidrato, celulose também. Mas no texto, ele fala que a celulose impede que a gente sinta o sabor. Então, quer dizer que a amilase salivar que está na boca não funciona, tá? Então, eu cortaria por esse motivo. Beleza? Tudo bem? E Tudo bem, professor. por último, ó, facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Ó, vamos lá. Sais biliares é a famosa bile. Quem produz a bile? Quem que vocês acham que produz a bile, gente? Se alguém puder responder. O fígado.
O fígado, ótimo. O fígado produz a bile. A vesícula biliar, ó, aqui, ela só guarda a bile, ela só reserva a bile. A gente falou disso lá no início do ano, né? A vesícula biliar, ela não produz a bile, ela só armazena e libera. Quem produz é o fígado. Então, uma pessoa que tirar a vesícula vai continuar produzindo bile? Vai. Só que ela não vai conseguir jogar a bile toda de uma vez. Porque na vesícula biliar fica acumulando o que o fígado produziu. E aí, na hora que a comida chega, eu jogo toda aquela bile junto ao mesmo tempo. Mas nesse caso, se a pessoa tira a vesícula biliar, de acordo com que o fígado vai produzindo a bile, ele vai liberando e essa bile vai caindo no intestino delgado, mesmo que não tenha ali lipídios, gorduras, né, para ela emulsificar, que a gente vai ver isso também. E aí, o que acontece? Na hora que essa pessoa come uma gordura, ela pode ter uma absorção dificultada. Ela pode ter uma digestão dificultada porque vai ter pouca bile concentrada ali, porque não vai ter sido armazenada na vesícula biliar, tá? É essa a única questão. Então, essa pessoa fica com um consumo ali de gorduras, lipídios um pouquinho mais restrito, um pouquinho mais cuidadoso por conta disso. Agora, a bile digere o lipídio ou não? Quem digere o lipídio, que a gente falou hoje dela? O suco gástrico? No suco gástrico tem enzimas que digerem proteínas, mas a digestão mesmo de... Então, no estômago a gente digere mais proteína mesmo, carne, né, proteína animal, proteína vegetal. Mas no intestino que a gente vai digerir o lipídio. Quem que digere o lipídio que a gente falou dela na primeira questão? Qual enzima? Começa com lip também. Lipase. Lipase. A lipase, ótimo. A lipase digere o lipídio. A bile, gente, os sais biliares ou bile, ela não digere, ela emulsifica. O que é emulsificar? Pensa no detergente, detergente de cozinha. O detergente de cozinha, ele não digere a gordura, mas ele facilita com que essa gordura seja removida. O que ele faz? Ele fragmenta. Ele não digere a gordura. Ou seja, a gordura não deixa de ser gordura. Ela só fica mais fragmentada. Então, ao invés de eu ter uma gota de gordura gigante, eu vou fazer microgotículas. E aí, esfregando ali o prato, eu consigo eliminar essas microgotículas mais facilmente. Mas, depois que essas microgotículas se juntarem novamente, aquela gordura ainda existe. Então, ela não foi digerida. Deu para entender a diferença? Entendi, professor. Se o detergente digerisse a gordura, a gente não ia ficar com um cano entupido da cozinha se a gente, quando a gente joga óleo de cozinha todo dia no cano, né? Mesmo que a gente jogue o óleo com detergente, ele não digere, ele só fragmenta, ele facilita, mas não digere. A bile é a mesma coisa, ela fragmenta. E aí, para essa palavra, fragmentar, eu posso usar a palavra emulsificar, tá? Emulsifica a gordura. Deixa eu botar aqui para a gente fechar, ó. Bile, emulsificar. Imagem. É isso aqui, ó. Ih, nossa senhora. Então, a gordura, ali uma gotícula grande, a bile, ela fragmenta em várias gotículas. Por quê? Assim eu consigo aumentar a minha área de contato para que as lipases, as enzimas, possam digerir, aí sim, essa gordura, né? Essas gotículas. Então, eu vou aumentar minha área de contato dessa gordura inteira. Então, e aí, no caso, né, a celulose, ela não é uma gordura. Ela, por mais que a bile não digira a gordura, né, a celulose é um polissacarídeo, ela é um carboidrato. A gente tem, lembra, carboidratos, proteínas e lipídios. No caso, a celulose é um carboidrato. Então,
no caso da bile, não é bem sobre isso. Foi? Alguma dúvida? Foi, professora. Foi, gente? Ó, então, 8h25, a gente terminou ali pertinho. Tem algo que vocês queiram falar? Alguma questão que vocês queiram que eu faça? Não? Beleza. Então, gente, é isso. Boa prova, tá? Vai dar bom. Espero que nessa etapa aqui do Enem eu tenha conseguido um pouquinho ajudar vocês nessa minha parte da biologia. Quero que vocês saibam que eu estou torcendo muito por vocês o tempo todo. E, enfim, no dia ali eu vou mandar uma mensagenzinha, tá? Mas é isso, assim como vocês fizeram a prova no domingo agora, quero que vocês também estejam em paz para fazer a prova com calma, tá? E é isso, pessoal. Se tiverem alguma coisa para falar, podem falar, beleza? Durante a semana também, se quiserem procurar para falar alguma coisa, também fiquem à vontade, tá? Vou colocar essa resolução lá no nosso grupo e também no Drive. E é isso. Tudo bem? Tudo bem, professora. Obrigado pela aula aí. Nada, gente. Tudo de bom, viu? Boa prova. Fiquem calmos, tranquilos, em paz. Vai dar tudo certo. E boa sorte para todo mundo que está aqui online aqui. Boa sorte para Boa, todo mundo. boa sorte, gente. Boa prova. Beijinho, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Valeu. Bom descanso. Beijos.